ele é cheio de misprint, é cheio de pequenos errinhos, né, de detalhezinhos assim que o cara dá aquelas vaciladas, né? Então é um livro que realmente a gente tem que ler com algum cuidado. Só que quando eu passei isso para vocês, minha intenção é dizer o seguinte: tem essa demonstração aqui em vários lugares. O primeiro lugar que me veio à cabeça foi no Hatfield. Aí eu falei, bom, eu tenho então uma cópia do Hatfield em déjà vu, né? Então eu vou mandar para todo mundo e já vai tomando o pé da situação. Mas a rigor realmente tem que tomar cuidado com a demonstração dele ali. Embora não esteja incorreto, mas em vários lugares tem aquelas coisinhas pequenininhas, entende? Você olha assim e fala, cara, acho que o cara errou aqui. Mas errou mais na base do misprint ou da falta de explicação ou de hipóteses simplificadoras que às vezes não são tão necessárias assim, né? Então, vamos ver se a gente vai corrigindo isso aos poucos aqui, né? Na medida do possível. Bom, vamos lá. Então, como é que é a situação? Como é que a gente está aqui, né? A gente, no primeiro momento, a gente se preocupou em discutir como é que a gente caracteriza, né, um certo sistema físico desde o ponto de vista da mecânica quântica, né? Então a gente montou aqui um arsenal, né, para fazer essa caracterização. Esse arsenal inclui o que nós definimos como um espaço de Hilbert, né, como uma estrutura de operadores representando observáveis físicos, com interpretações sobre os autovalores e as autofunções desses operadores que representavam observáveis físicos, e com isso a gente ganhou, né, equipamento para discutir a situação de um determinado sistema físico num certo tempo T. Agora sim. Vou fechar lá. Mas a graça da história não é discutir o sistema só num certo tempo T, né? A graça da história é fazer justamente a evolução temporal do sistema, né? Quer dizer, praticamente tudo que a gente faz dentro da física está relacionado com mudança, né? Ou mudança no tempo ou mudança de um certo parâmetro. Mas de qualquer forma acaba sendo uma mudança no tempo, porque todo e qualquer parâmetro muda no tempo. A palavra mudança aí, né, ela está associada, né, de maneira mais ou menos indelével com a evolução temporal. Então o grande problema, não só da mecânica quântica, como da mecânica clássica, de outras teorias todas, é prever as mudanças, né, dos nossos sistemas físicos no tempo, a evolução temporal deles, né? E aí a gente começou a discutir a evolução temporal dos sistemas físicos, né? Quando a gente discutiu a evolução temporal dos sistemas físicos, a gente aprendeu, né, ou recordou, melhor dizendo, né, que essa equação que está aqui é uma equação inevitável, certo? Essa equação está ligada a você ter a evolução temporal, né, do seu sistema físico sendo executada por um operador unitário, né? Então você tem essa hipótese, né, onde esse 1 é um operador unitário. O fato dele ser um operador unitário significa basicamente que o psi tem a mesma norma no tempo t e no tempo t0, tá certo? Se essa norma no tempo t0 é 1, né, então a norma no tempo t continua sendo 1, e a gente aprendeu o que significa a norma de um vetor que representa o
estado do sistema num certo tempo ser 1. Né? Isso significa que se você fizer medidas, né, sobre medidas relacionadas com algum observável, sabendo que o sistema está nesse estado, né, a probabilidade da sua medida dar qualquer um dos valores possíveis é 1. Certo? Isso está indissoluvelmente ligado com a norma do vetor C1 num determinado tempo fixo. Que essa norma permaneça sendo 1 num tempo T arbitrário após a evolução do sistema é absolutamente recomendável, né? Desde que a gente quer continuar tendo a mesma interpretação, né, referente às medidas que a gente faça de um certo observável físico para qualquer tempo T. Né? Vamos supor que o nosso observável tenha 2 resultados possíveis, A e B só. Né? Então eu gostaria que a probabilidade de eu obter A mais a probabilidade de eu obter B seja 1. Certo? Se eu faço essa medida no tempo T0, ou se eu faço no tempo T genérico, eu quero que continue sendo 1 a probabilidade de eu obter A ou B, numa medida desse observável físico. Né? Então essa é a condição que a gente precisa, e ela é implementada através de uma evolução unitária. Tá certo? Essa evolução unitária, quando particularizada no caso infinitesimal, né, T mais epsilon T, né? 1 mais epsilon até. A gente discutiu extensivamente essa questão na aula passada, né? Colocar H cortado aí ou não, essas coisas todas, né? Então, para uma evolução temporal infinitesimal, você tem que ter, se um operador unitário, você tem que ter esse H. Tem que ser um operador hermitiano, tá certo? E, com isso, segue-se essa equação que está aqui, tá certo? Essa equação é herança de você pedir uma evolução unitária pelo ponto de estado. Quando o sistema pode ficar observado, dizem que a evolução deixa de ser unitária. Deixa de ser unitária. Eu já vi. Não, aí você tem um colapso da função de ônibus. Né? Aí você simplesmente realizou uma das possibilidades do seu sistema físico. Mas a norma continua sendo 1. A norma do novo vetor de estado, né? O que acontece quando você, estamos falando aqui da interpretação de Copenhague, né, tradicional da mecânica quântica, né? O que acontece quando você observa um sistema físico? O que significa observar? Significa fazer uma medida de um certo observável, né? Não sei, de um momento angular. Mesmo que não seja um observável, você faz uma medida de um conjunto completo de observáveis. Né? E aí, um conjunto que dê para caracterizar em que estado você está. Aí você encontra valores de cada um desses caras e você diz, o meu estado físico é esse aqui. Né? É o estado no qual eu me encontro. Né? Para que esse estado seja um estado físico, ele precisa ser normalizável. Né? Se você medir o mesmo observável logo em seguida, né, você vai obter o mesmo resultado. Se o seu observável em particular comuta com o hamiltoniano, você pode inclusive não medir logo em seguida, você pode medir quanto tempo depois você quiser, e em princípio você vai obter o mesmo resultado para ele. Né? Agora, a evolução passa a ser unitária daquele instante que você observou para frente. Esse ato da observação é um ato de fora dessa história. Né? Mas se preserva a norma antes e depois da observação, por que ele não é um operador unitário? Ele é um operador de observação unitária.
operador, observação. Que fosse militar. Não, esse ato de observação ele não é descrito por nenhum operador. Apesar da norma se conservar, sim, antes do mas olha só, deixa eu falar uma coisa constrangedora. Tem algumas pessoas que afirmam que a ação de um operador sobre um estado representa a observação desse operador. Isso está errado. Certo? A ação do operador sobre o estado é a ação do operador sobre o estado. Ela não tem exatamente um sentido físico. Se você quiser pegar o teu estado psi e aplicar um operador A sobre ele, isso não significa que você observou A. Né? Se o operador A está definido para todo o espaço de Hilbert. Então, em geral, ele vai pegar um vetor psi e levar um vetor qui. Tá certo? Esse vetor é autovetor do operador? Não necessariamente. Então, por aí você já vê que está furada essa história que algumas pessoas dizem de que fazer o operador atuar sobre o estado é fazer uma observação. Não é. Se fosse, esse qui aqui seria um autoestado atuar. E ele não é necessariamente um autoestado atuar. Tá certo? Então, a gente é duro, mas a gente tem que conviver com isso. O ato de você observar alguma coisa é uma operação que destrói o estado do seu sistema e não está representada matematicamente no nosso formalismo. Tá? O que está representado é o antes e depois da observação. Antes, eu tinha o estado psi. Maravilha. Fiz a observação. O que você obteve? Eu obtive tal conjunto de valores das grandezas que eu medi. Então, o estado no qual eu estou é esse. Tá certo? É esse. Caracteriza isso. Isso não significa que o operador associado com o observável agiu no estado e levou em alguém no espaço de Hilbert que é o resultado da observação. De jeito nenhum. Também, a princípio, observar é uma interação, deve ser descrita como uma das quatro forças fundamentais, enfim, existir um hamiltoniano associado com a observação. Mas isso aí é se você não raciocinar naquela história de função de onda do universo. Né? Quer dizer, tudo está incluído no seu hamiltoniano. Mas não é assim que a gente pensa quando a gente faz essa mecânica quânticazinha mequetréfica da gente aqui. Né? Quer dizer, você não se inclui no seu hamiltoniano. Lá no P2 sobre 2M mais Dx não está você, nem eu, nem ninguém. É importante isso. Né? Quer dizer, o ato de observação é um ato externo a essa descrição que a gente está tendo aqui. É um dos maiores problemas da interpretação de Copenhague é justamente isso. Uma das coisas que as pessoas menos se conformam. Né? É justamente com esse assunto. Né? Mas o ato de observar em questão não é uma operação que esteja descrita por nenhuma parte da nossa linguagem. A gente tem uma mágica que acontece quando acontece a observação. Aconteceu a observação, o estado deixou de ser aquele, eu mexi com o sistema, eu interferi com o sistema e fiz isso de uma maneira incontrolável. Pior, hein? Eu mexi com o estado do sistema e, a priori, antes de eu saber o resultado da minha medida, eu não tenho como saber para onde que eu vou mandar o meu sistema. Compara com essa situação aqui. A psi igual aqui. Isso daqui é a definição do operador A. Tá certo? Se isso aqui representasse uma observação, eu saberia exatamente para onde que eu estou mandando o meu sistema. Só que o ato de observação é um ato incontrolável que você realiza sobre o sistema. Estou falando aqui da interpretação de Copenhague, certo? Incontrolável. Você perturba o sistema de um jeito que você não sabia, não sabe o que vai acontecer na sequência. Tá certo? Então está fora disso. Está fora dessa história. Então, a nossa evolução temporal é uma evolução unitária, né? Se você não fizer observação nenhuma.
Né? Quando você faz uma observação, acabou tudo. O universo foi destruído e o outro vai ser criado ali. Né? Você fez a observação, mudou o vetor de estado e mudou contra a sua vontade. Você não tem como controlar isso. Né? Tipo, vamos pensar, para simplificar bem, no experimento Stern-Gerlach. Né? Então, você tem lá uma partícula com spin e você faz ela passar, né, naquela região onde você tem um campo magnético. Né? E como resultado, ou a partícula sobe ou a partícula desce, vamos dizer assim. Né? Tá certo? Quer dizer, se ela sobe é porque ela tem spin meio, mais meio. Se ela desce é porque ela tem spin menos meio. Aí, considera uma única partícula dessas. Antes dela passar pelo campo magnético. Você não sabe qual é o spin dela. Não tem noção. Quando ela passa pelo campo magnético, ela pode subir ou ela pode descer. Algumas vezes ela vai subir, algumas vezes ela vai descer, você não tem noção. Qual é das partículas que está vindo que vai subir, qual é das partículas que está vindo que vai descer. Você não sabe isso. Não tem como saber. O que você pode fazer é contar o número de partículas que subiram e desceram, comparar com o número de partículas original para um número muito grande de partículas e dizer a probabilidade é tanto. Mas isso, você não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer com cada uma dessas partículas. Aí vamos melhorar. Né? Vamos pegar o experimento Stern-Gerlach e fazer o seguinte. Eu só vou ficar com as partículas que subiram. Tá certo? Então, essas partículas que subiram, eu tenho certeza que o spin delas é um meio. Né? A projeção, vamos ser mais precisos. A projeção de spin na direção Z, né? É um meio. Agora eu pego essas partículas que subiram e boto o experimento Stern-Gerlach, só que na direção X, por exemplo. O que eu quero fazer com isso? Quero medir a projeção de spin na direção X. Todos esses caras que subiram, eu sei que a projeção de spin deles está na direção Z. Portanto, eu sei o estado deles. Né? O estado de cada um dos caras que passaram, que eu preparei, né? É um estado assim. Né? Isso aqui é, vamos chamar Z, né? Assim, né? Faço passar na direção X e descubro de novo que eu não sei dizer, tá certo? Quantos desses caras vão ter spin up na direção X e quantos deles vão ter spin down na direção X? Não sei dizer. Se eu comparar com a situação inicial, antes de eu medir, né, eu ainda vou encontrar uma coisa diferente. Então, o que tem aí são atos de observação. Quando eu observo, eu perturbo o meu sistema. Mais uma vez, interpretação de Copernico. Né? Eu observo, eu perturbo o meu sistema de maneira controlada. Acabo com o negócio de evolução unitária. A evolução unitária vale até ali. Aí, dali em diante, você descobriu qual é o estado, quando começa a valer de novo a evolução unitária, até você medir de novo. Quando você mede, você enfia alguma coisa lá dentro, uma perturbação, uma coisa externa, que não está prevista dentro da evolução dinâmica do seu sistema. Então, você não se inclui no hamiltoniano do seu sistema, na evolução temporal. Tá certo? Foi uma boa pergunta, cara, essa. Porque esse negócio aqui é um negócio grave, eu acho, e comum. A interpretação da ação do operador sobre o estado, há pessoas que dizem, não, isso significa que você mediu o operador. De jeito nenhum. Certo? Então, beleza. Vamos de volta aqui para a vaca fria. Né? Portanto, o que eu estava dizendo? Se a gente tem evolução unitária do sistema, com o tempo t0 com o tempo t, isso implica na equação de Schrödinger. Certo? Então, a equação de Schrödinger pode ser substituída por um
certo postulado sobre quem é H. A equação de Schrödinger não é, por si só, né, um postulado da mecânica quântica. Você pode dizer, postulado da mecânica quântica é dizer que eu tenho evolução unitária se eu tiver um sistema fechado. Isso é tremendamente razoável. Tá certo? Tremendamente razoável. Tenho uma evolução unitária se eu tiver um sistema fechado. Ah, maravilha. Isso implica na equação de Schrödinger. Agora, a equação de Schrödinger, por sua vez, implica na definição de um certo operador H hermitiano, né, que vai ser o gerador dessa evolução unitária. Certo? Classicamente falando, né, ao gerador no sentido de transformações canônicas. Quanticamente falando, ele é o gerador no sentido das transformações unitárias que caracterizam o sistema. Certo? Bom, a gente considerou essa equação em particular, né, sobre a evolução temporal de um certo sistema físico, e, em particular, na aula passada, a gente considerou também a visão desse cara quando a gente projetava esse operador numa base de autoestados de posição. Certo? Esse cara é o operador de evolução temporal, só que está sendo visto numa certa base. Né? Que base? A base de autoestados do operador X. Aqui nós estamos. Eu não estou botando flechinha em cima, porque eu estou considerando coisas unidimensionais para a gente não carregar demais a notação. Mas tudo isso pode ser generalizado para coisas tridimensionais facilmente. Né? A gente viu que esse cara que está aqui, se a gente pegasse o intervalo entre T1 e T0 e fizesse uma divisão, né, muitos subintervalos, né, ele podia ser escrito, né, como um produto. Vamos chamar de X2, Xn, né, X1, aqui seria T2, T3, até o T0, está meio ao contrário aqui, mas dá para entender. X2, T2, T3, Xn, Tn, X0, T0. Se a gente particionasse esse intervalo T0 menos T1 em vários subintervalos bem pequenos, né, a gente podia ver essa evolução temporal acontecendo entre intervalos de tempo arbitrariamente pequenos, nesse caso. Quando eu estou integrando sobre todos esses x2, aqui tem o x2, aqui tem o x3, x4, tem uma integral sobre esses caras todos, né, sobre cada um deles. O que eu estou fazendo de fato, né, principalmente no limite em que esse número de divisões tende a infinito, né, é caracterizar a minha integral como uma soma de fatores. Se você quiser, você imagina esse fator inteiro que está aparecendo aqui como um fator que depende da trajetória particular que liga x0 a x1. Tá certo? Quer dizer, se aqui a gente tem tempo t, né, a ideia é que aqui é x, aqui eu tenho t1, t2, t3, t4, então tn, e aqui
T0, como a gente fez, né? Então, em T2, por exemplo, eu tenho uma integral sobre todos os valores, né, de x2 que estão associados ali àquela coisa. Em T3, eu tenho uma integral sobre todos os valores de x3. Então, a integral é claro que é uma soma. E eu estou somando sobre essas contribuições. Então, uma contribuição específica significa uma escolha de x2 associada com o tempo t2, outra escolha de x3 associada com o tempo t3, uma outra escolha de t4 associada com o tempo x4, e assim por diante, até eu fazer uma escolha de xn, né, associada com o tempo tn. Certo? Imagina que eu vou diminuindo esse negócio, né, diminuindo os intervalos cada vez mais, fazendo escolhas como essas, o que, na verdade, eu estou fazendo é definindo uma particular trajetória que me liga x0 a x1. Esse integrando que está aqui é algo que depende da especificação dessa trajetória. Tá certo? Ela é apenas uma das contribuições. Se eu escolher outra trajetória, eu vou ter que computar essa quantidade aqui para essa outra trajetória também e guardar. Se eu escolher mais uma trajetória, novamente vou ter que voltar aqui e calcular essa quantidade aqui para essa trajetória aqui e guardar. E vou somando. Então, na verdade, isso é uma integral de trajetórias. Tá certo? Para eu calcular esse objeto aqui no limite do n tendendo ao infinito, né, eu tenho que especificar uma trajetória, calcular o integrando para essa trajetória que eu especifiquei, guardar, calcular outra trajetória, especificar o integrando sobre essa trajetória, somar os resultados que eu tinha guardado e assim por diante. Não? Pessoal, agora quando o n é infinito, fica dx1 até d infinito, o que quer dizer isso? É que o que estava acontecendo aqui, você está aumentando o número de partições, vamos dizer assim. Como isso daqui é uma reta, né, é um contínuo, você pode colocar infinitas partições aqui, discretas e contínuas. Né? Mas essa integral de dx1, dx2 com dx infinitos é o problema matemático da integral de trajetória? Com certeza. Isso não tem o menor sentido matemático. Matemáticos ficam bravos, né? Mas depois eles tiveram que dar medalha Fields para o item, entendeu? E agora tem que estudar a integral de trajetória. A culpa não é nossa, é deles. Tá certo? Isso, então, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. Acho que está muito cedo para a gente entrar em considerações informais, né, sobre a integral de trajetória. Mas, tipo assim, só dando um highlight, né, há tentativas nesse momento, em 2013, né, para definir, aparentemente de maneira consistente do ponto de vista matemático, a integral de trajetória. Mas elas envolvem coisas assim, cabeludíssimas, muito mais do que eu. Então, a gente pode, eu posso depois passar referência sobre isso para vocês. Né? Desde já eu cito uma referência, que depois eu vou passar explicitamente, que é o curso do professor Armando Rodrigues, né? Ele é da UF de Volta Redonda. E ele deu um curso tanto na escola do CBPF quanto um mini curso que tem notas de aula muito boas sobre integrais de trajetória. E ele aborda diversos desses problemas que estão aqui.
A razão pela qual eu digo não é uma quantidade matematicamente definida, essas coisas todas. Mas aqui a gente está muito mais na hora de ganhar intuição sobre o integral de trajetória, né, do que na hora de discutir os problemas realmente formais sobre ela. Então vamos a isso. Então beleza. Isso foi mais ou menos o ponto onde a gente parou, né? Isso sugere, né, que esse objeto que está aqui, né, possa ser escrito de uma maneira razoavelmente sistemática como uma integral sobre trajetórias de alguma coisa que depende dessas trajetórias. Alguma coisa cujo cálculo seja mais fácil do que fazer esse monte de produtos infinitos aqui que realmente ninguém merece, né? Então vamos ver essa questão, né? Primeiro vamos interpretar aqui o operador de evolução temporal, né? Vamos só dizer uma coisa: o operador de evolução temporal, UD, P1, T0, visto nessa representação de coordenadas, né? Ou seja, nessa visão que está aqui, né? Elemento de matriz entre x1 e x0, tá certo? Ele é chamado de propagador, tá certo? Ele impõe também, para ser chamado de propagador, que a sua propagação se dê de tempos menores para tempos maiores. Que é esse o tipo de propagação que a gente conhece na mecânica quântica não relativista, né? Então, imagina o seguinte, que você tem, né, um estado psi de t, que você tem escrito como exponencial de menos IH, t menos t0, sobre H cortado, né? Psi de t0. Outra coisa do Hatfield, né, é que H cortado é igual a 1 para ele, tá certo? Você tem que se acostumar com uma coisa como essa. Eu vou tentar colocar os H cortados aqui nos seus devidos lugares, mas se eu falhar, vocês completam para mim, certo? Então, se você agora procurar verificar esse cara na representação de coordenadas, né, isso daqui é o que eu chamo de função de onda, né, sin xt. É a projeção do vetor de estado na representação de coordenadas, né? Eu posso, então, observar que isso vai dar x exponencial de menos IH, t menos t0, sobre H cortado, psi de t0, né? Mas o psi de t0, eu vou colocar aqui um conjunto completo. Por que eu fiz isso? Eu quero que o propagador apareça. Certo? Então, se eu agora identifico esse cara que está aqui como psi de x1 t0, né, eu vou ter a equação que envolve o propagador, né, explicitamente na evolução temporal, né? Essa equação é a equação de evolução temporal vista na representação de coordenadas. Tá certo? Então, o propagador aparece explicitamente aí, nessa situação. Agora, imagina que você tem o seu psi de t0 seja esse cara aqui, x0. Né? Isso significa que o seu estado, no tempo t igual a t0, é
no estado quando você conhece com precisão a posição da partícula. Você sabe que a partícula está na posição x0, certo? Isso é uma mentira, né? Você não tem como conhecer com precisão absoluta a posição de nada, né? E não é por causa do momento, né? Não é porque você tem uma relação de certeza entre posição e momento. Então, vamos supor, eu abri mão de conhecer o momento, então eu não quero saber a velocidade da partícula, quero saber só a posição. Mesmo assim, você não vai conseguir. Por quê? Porque posição é uma variável de espectro, é um observável de espectro contínuo, né? Você só é capaz de conhecer exatamente autovalores de observáveis de espectro discreto, não de espectro contínuo. Esse aspecto está bem discutido lá no CORE, por exemplo, lá no capítulo 3. Certo? Um pedacinho do capítulo 3 do CORE que discute isso legal. Então, quando você fala que você sabe exatamente qual é a posição em que uma partícula está, você está fazendo uma idealização, né? O sintoma da sua idealização é que esse vetor x0 não é um vetor normalizado, né? Ele tem norma infinita. Portanto, ele não é um bom candidato ao vetor de estado. O vetor de estado tem que ser normalizado. Por quê? Porque a soma das probabilidades tem que dar 1. Né? Então, isso daqui não é um bom candidato ao vetor de estado, mas ele é uma boa aproximação, né, quando a gente quer falar de situações idealizadas. Basta que a gente nunca perca isso de vista. Isso aqui é uma idealização. Né? Se a gente fizer essa idealização, você observa que se de P0 é o x0, eu posso jogar ele aqui em cima, aqui eu vou ficar com x1, x0, né? Que é a delta de x1 menos x0. Só antecipando o fato de que o cara não é um estado físico, ele não é normalizado. Né? Substitui o cara de volta aqui, você tem que sim xt é igual exatamente ao propagador. Xt, x0 é 0. Então, se você tivesse a posição da partícula completamente bem definida no tempo t0, tá certo? A função de onda num tempo t seria o propagador. Tá certo? Essa interpretação física é, tipo assim, mais apropriada que a gente pode dar para o propagador. Ele é a função de onda do sistema num tempo t. Se eu soubesse, eu tivesse certeza que a partícula está no ponto x0 no tempo t0. Tá certo? Essa é uma situação idealizada também, não vou saber isso, se a partícula está no ponto x0, mas isso me ajuda a pensar o propagador no sistema físico. Né? Baseado nisso, né, a gente pode começar agora então a analisar a estrutura desse elemento de matriz do operador de evolução temporal, né, com mais cuidado, mais devagar um pouquinho. Né? Então vamos partir disso daqui, né, G, xt, x0, certo? É igual a x e a menos x0. E a gente já viu, né, que a gente pode colocar
partir, né, particionar esse operador de evolução temporal da evolução de t até um certo tempo t1, de t0 até um certo tempo t1, anterior ao tempo t, e de depois de t1 para t. Né? Essa linguagem aqui, isso aqui é muito fácil de ver. Né? Isso aqui é x exponencial de menos h, t menos t1 sobre h cortado, exponencial de menos h, t1 menos t0 sobre h cortado, 0. Essas duas exponenciais podem ser juntadas em uma e esse termo aqui cancela aquele termo que está ali, né? Simplesmente. Então, isso aí é a identidade das mais poucas. Né? Nós vamos fazer uma particularização aqui, né, na nossa discussão, onde nós vamos supor que nós temos o H dado por isso aqui. Vou colocar T e X grande para indicar que eles são operadores, tá certo? 99,9% dos sistemas abertos, dos sistemas fechados que a gente pode considerar, são dessa forma, certo? Então vamos considerar esse caso geral, outros casos depois a gente pode discutir à medida que eles forem aparecendo. Né? Já que eu fiz esse split, né, entre os operadores de evolução temporal, eu posso agora inserir aqui, né, relações de fechamento, né, desse tipo aqui, né, isso aqui é integral de x1, x1. É outra aproximação que a gente está outra simplificação que a gente está fazendo é considerar sistemas unidimensionais. Né? Então não estou falando de y nem de z, estou falando só de x, né? Esse aqui é o px, né? Vamos dizer assim. Então quando a gente coloca esse cara daqui, a gente volta para aquela forma que a gente já conhecia, né? A gente coloca integral de x1, x. Esses caras que estão aqui são o g de xt, tá? x1 t1, e aqui eu tenho o g de x1 t1, xt. Tá certo? Definição do g, né, como a gente fez anteriormente. Tá? Bom, nada me impede, né, de eu prosseguir e chegar naquela fórmula que a gente tinha lá, simplesmente fazendo isso, inserindo uns, né, entre esses operadores que estão aqui. Né? Eu vou multiplicando essas divisões que estão aqui. Né? Para isso, eu pego o meu intervalo, t menos t0, né, e indico que ele pode ser escrito como n mais 1 vezes epsilon. Né? Por exemplo, se eu tiver uma divisão, tá certo? Eu tenho dois pedaços aqui. Cada um deles vai ser de largura epsilon. Tá certo? Então eu tenho 2 epsilon. Se eu tiver duas divisões, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu fizer duas divisões. Se eu fizer 4, eu vou ter... se eu fizer 3 divisões, eu vou ter 4 segmentos, assim por diante. Então eu tenho sempre n mais 1 vezes epsilon sendo a largura do intervalo. Né? Tiago, ali no G, não é de x0 até 0 até x1 t1, o segundo? Esse aqui? Embaixo. Aqui? São esses os segredos? Aqui é x0 até 0. É isso, né? É isso mesmo. A definição é sempre essa, né? O tempo que está aqui com o cálculo espacial que está aqui. Então, se eu fizer essa divisão que está aqui, né?
eu vou encontrar aquela fórmula anterior, né? Eu vou reescrever aqui da seguinte maneira: g de xt, x0 t0, vai ser a integral produtória de igual a n dxi. Portanto, eu fiz n partições e eu vou ter n mais 1 comprimentos para dar o meu intervalo. Né? Eu tenho g xt, xn tn, g xn tn, xn menos 1, tn menos 1, até g x1 tn, x0 t0. No final da história. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar tomar um limite quando eu faço infinitas partições iguais desse intervalo t menos t0. Certo? Essa é a minha integral funcional, como a gente discutiu aqui aí, né, na discussão original. Agora vamos considerar um desses caras, genérico, um que esteja perdido aqui pelo meio desse troço. Né? Vamos considerar esse cara aqui, ó, g xi mais 1, ti mais 1, xi, ti. Tem um intervalozinho lá no meio da divisão de todos os intervalos e tem um g desses associado com essa divisão que está aí. Tá? Esse cara, portanto, ele é assim, né? Ele é o xi mais 1, exponencial de menos IH, ti mais 1 menos ti, sobre H cortado, x, né? Certo? A coisa boa que está acontecendo aí é a seguinte, né? É que ti mais 1 menos ti é pequeno, é um epsilon desse. Principalmente se eu tiver no limite que o n tende a infinito. Essa diferença ti mais 1 menos ti tende a ser infinitesimal. Certo? A gente vai explorar isso mais tarde, daqui a pouco. Né? Então, eu posso pensar em calcular quanto dá esse cara que está aqui. Um cara específico desse. Vamos lá. Vou tentar fazer essa conta. Então, eu lembro para vocês que a gente se restringiu a newtonianos desse tipo que estão aqui, né? Certo? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, quanto dá xi mais 1 h x, né? Como é que eu faço? No princípio, isso daqui é xi mais 1 D2 sobre 2n x mais x mais 1 v de x, não é isso? Esse cara daqui é um autovetor desse operador. Né? Então, aí, com esse segundo termo não tem problema nenhum. Né? O segundo termo, né, vai ligar v de xi, né? Ou v de xi mais 1 vezes a delta de xi mais 1 menos xi. Né? Como eu não sei qual que é o bom, se é o xi ou se é o xi mais 1,
eu posso arrumar uma prescrição simétrica. Vai me dar exatamente o mesmo resultado. Depende simetricamente de xi e de xi mais 1. Eu posso escrever o seguinte: xi mais 1 mais xi sobre 2 delta de xi mais 1 menos xi. Como xi tem que ser igual a xi mais 1 de qualquer jeito, né? O V pode ser ou xi mais 1 ou xi, isso depende apenas do cara que eu estou escolhendo para ficar no final da minha conta. Tá? Está todo mundo multiplicado pela delta, então nenhum problema na história. Esse cara que está aqui, né, eu já tenho uma trajetória mais complicada um pouquinho para calcular. Né? Já que isso aqui é um operador de momento, eu posso introduzir uma base de autoestados de momento para fazer essa conta. Tá? Então, eu posso introduzir uma relação de fechamento, né? Vamos chamar de DPI, tá certo? Vou fazer o seguinte: xi mais 1, D2 por 2N, PI, DI x, certo? Agora, beleza, P2 sobre 2N vai ficar no PI da PI2 sobre 2N. Tá? E aí eu vou ficar com PIXI, esse produto escalar, e aqui xi mais 1 PI. Tá? Isso a gente sabe quanto dá. Né? Isso dá exatamente uma onda plana. A representação, uma autofunção de posição na base de momento, vice-versa. Né? Então, esse cara que está aqui, a gente sabe que é exponencial de menos I, PI, xi sobre H quadrado. Certo? Esse cara, portanto, xi mais 1 PI, né? Xi mais 1 vai ser exponencial de I, PI, xi mais 1 sobre H quadrado. A gente tem um fator de normalização usual e uma dimensão que é 1 sobre raiz de 2π. A razão desse cara é para agradar a transformada de Fourier lá na frente, né? Ou para tornar esse cara normalizável a lá delta. Né? Então, o resultado, você vai ter 1 sobre raiz de 2π do fator que está sobrando aqui, 1 sobre raiz de 2π do fator que está ali, você vai ter um 2π total aparecendo aqui. Né? E o resultado vai ser exponencial de PI xi mais 1 menos xi sobre H quadrado. Né? Mais V. Aí a gente chama isso aqui de x médio, né? Xi médio, certo? Delta de xi mais 1 menos xi, né? Delta de xi mais 1 menos xi eu posso escrever como integral em dpi sobre 2π da exponencial de pi xi mais 1 menos xi sobre H quadrado. Aqui nós temos um problema de H quadrado. Eu tinha a normalização de um H quadrado ali. É isso que eu acabei de perceber. Não tem isso no rádio, então você tem que ir corrigindo aqui. Aqui tem um H quadrado, né? Aqui então vai ter um H quadrado na história. Tá? E aqui vai ter um H quadrado também. A normalização da delta. Tá? Então, o resultado final dessa história, né, vai ser o seguinte: esse integral de dpi sobre 2π H quadrado PI ao quadrado sobre 2N mais V de x chapéu vezes exponencial de PI x mais 1 menos x sobre H quadrado. Certo? Agora, isso que está aqui
é exatamente o hamiltoniano, só que sem ser operador, né? Tá certo? Ele é uma função de PI e desse XI chapéu. Agora, né? Isso aqui é integral de PI sobre 2πh cortado de H de PI x chapéu I exponencial de I PI x mais 1 menos x sobre H cortado. Certo? Então, um desses objetos aqui que comparecem nessa conta aqui, a gente consegue escrever o H. Agora vamos ver o H2. Né? Como é que a gente faria para fazer o H2 dentro dessa história? Por que o H2? Porque aqui eu tenho 1 mais alguma coisa vezes H, mais alguma coisa vezes H2, mais alguma coisa vezes H3. Eu quero ver mais ou menos qual é o padrão, né, que essas coisas estão assumindo, para ver se eu posso generalizar a série que eu estou escrevendo aqui. Né? Então, se eu tiver x mais 1, H2, xi, quanto é que isso vai dar? Acabou de me ocorrer que é uma maneira bem mais simples de fazer essa conta agora. Se ela não der certo, eu volto de maneira complicada. Vou tentar essa outra. Eu vou introduzir aqui um conjunto completo. Tá certo? Dx bar. Vou fazer a conta assim. X mais 1, H, X bar, H, X. Cada um desses eu acabei já de colocar ali, né? Então, isso aí vai dar integral de dx bar de xi mais 1 hxi vai dar uma integral de pi sobre 2πh cortado h de pi x chapéu I melhor vamos usar isso, vamos usar a definição que é xi mais 1 menos x bar sobre mais x bar sobre 2. Exponencial de pi xi mais 1 menos x bar sobre H cortado. Isso é uma tentativa, hein, gente? Tá? Vamos ver. Para frente. Vezes fechou ali, fechou, né? Agora vem uma segunda integral, esse segundo cara ali, vou chamar de dp barra I sobre 2πh cortado. Aqui eu vou ter um h de p barra I x barra mais xi sobre 2 exponencial de I, P barra I, x barra menos xi sobre H cortado. Certo?
bem e perceber por que não vai dar certo. Porque, na verdade, eu fui cuidadoso demais, né? Ao colocar essa prescrição aqui de ponto médio. Não devia ter colocado. Por quê? Porque essa prescrição de ponto médio ela serve bem quando você tem uma ambiguidade de operadores. Você tem um produto XP, por exemplo, dentro do seu nome. Aí você está na dúvida sobre se você vai ter no final uma dependência de XI ou uma dependência de XI mais 1. Mas, como você tem essa separação, a gente está considerando o hamiltoniano, que é 2 sobre 2n, né, de x, aonde você tem dependência de x, não tem ambiguidade nenhuma, porque você está multiplicando por uma delta, sempre. Vocês vão me perdoar, juro? Vou voltar para trás, vou tirar a nova prescrição, tá certo? Calma, calma. Olha só, esse V aqui, eu vou dizer que é só um V de x. Tá? E aqui tem uma delta de x mais 1 e x. Então eu vou tirar o chapéu daqui, bem devagar. Vamos tirar o chapéu daqui. Certo? Aqui, portanto, o nosso hamiltoniano, ele é função de xi mais 1, e aqui ele é função de xi. E agora um milagre acontece, que não acontecia antes. Né? Ou melhor, deve acontecer aqui também, mas eu vou precisar de muito mais argumentos para falar desse milagre. O milagre que acontece é o seguinte: qual é a única coisa que depende de x barra aqui? Né? Aqui não depende mais, nem aqui. Aqui eu tenho a dependência de x barra só aqui, nesse lugar. Deixa eu coletar a dependência de x barra. Eu vou ter integral de x barra da exponencial de i p barra i menos pi x barra. Vocês concordam? P barra i x barra, sinal de mais, pi x barra, com sinal de menos, sobre a quantidade. Certo? O resto segue a vida como ela é. Certo? Eu vou ter dpi sobre 2πh quadrado, h pi x exponencial de pi x mais 1 sobre h quadrado. Então, integral de p barra i sobre 2πh quadrado, h p barra i x exponencial de menos i p barra i x sobre h quadrado. Tá certo? O bom é que agora esse cara que está aqui, né, é uma delta de pi menos p barra i. Tá? Isso aqui é 2πh cortado delta p barra i menos pi. Essa delta de p barra i menos pi eu posso usar para matar essa segunda integral que está aqui. Tá certo? Transformar pi em p barra i em todos os lugares. Tá certo? Ficar só com uma
integral sobrando. Sobre a constante. É isso aí. Vai funcionar. Embora não pareça, mas vai funcionar. Tá ok? Então, quando você faz o H2, você tem isso. Tá? Se você fizer o H3, o que vocês acham que vocês vão obter? Eu vou escrever, tá certo? H3. Exponencial de 1 TI xi mais 1 menos xi sobre a cortada. Essa última parte eu não tenho muita certeza. Pode ficar xi mais 1 menos xi menos 1. Os intermediários da diferencial. Eu imagino que quando a gente fizer, a gente vai ter que introduzir duas relações de fechamento, como a gente fez aqui. A gente chegou aqui e introduziu isso aqui, né? X barra entre um H e o outro. Agora eu vou ter que introduzir um X barra, né? Uma relação de fechamento com X barra, outra relação de fechamento com X barra barra, tá certo? Vou ter duas deltas dessas aqui, que vão reduzir os meus três momentos a 1, tá certo? PI, P barra I, P2 barra I, vão todos eles ser reduzidos a 1 só, com as duas deltas que eu vou coletar, tá certo? Eu vou ficar com uma coisa mais ou menos daquele estilo ali. Tá? Bom, o fato é o seguinte, aqui na frente do H, né, eu tenho um cara que é TI mais 1 menos TI. Tá certo? TI mais 1 menos TI é epsilon. Né? É o cara que eu disse que é pequeno. Eu estou fazendo esse limite quando ele tem de infinito. Né? Esse cara que está aqui. Então, epsilon é pequeno. Então, na frente de cada potência dessas, eu tenho um epsilon. Esse cara que está aqui, a diferença desse cara para o H de PI ao quadrado é justamente um termo de ordem epsilon. Né? Porque xi mais 1 é xi mais epsilon. Se eu pego o potencial e expando, eu vou ter um termo de ordem epsilon a mais. Como eu tenho, multiplicando por esse cara aqui, um termo de ordem epsilon, eu tenho epsilon aqui, a diferença na exponencial vai ser de eu trocar h de pi x mais 1, h de pi x por h de pi x ao quadrado, vai ser um termo de ordem epsilon 2. Certo? No mesmo raciocínio, a diferença entre trocar esse cara que está aqui por h de px ao cubo vai ser um termo de ordem epsilon 2. E assim por diante. Então, se eu me mantiver fiel
a ordem epsilon, né? Eu posso dizer que tudo isso que está aqui é essencialmente, né, xi mais 1 exponencial de IH PI mais 1 menos TI sobre H total xi, né, ele é integral de TI sobre 2πh cortado de exponencial de H de TI xi sobre H cortado PI mais 1 menos TI certo? Onde agora esse H que está aqui, né, ele é uma função real, né? De PI xi. Tá certo? Então eu encontrei uma expressão para um desses caras, né? Perdão, já colocou um negocinho. Faltou, eu botei para H, mas tem o resto transformado no Fourier do cara, né? Tem o exponencial de IPI xi mais 1 menos xi sobre H cortado. Então, olha só o que eu consegui. Eu consegui calcular esse elemento de matriz entre xi mais 1 e xi, tá certo? Com erros da ordem epsilon que eu vou mandar para zero no limite quando n tende a infinito, tá certo? Então, aqui tem um erro? Tem um erro. Só que esse erro vai para zero quando o epsilon for para zero. Certo? Se a gente quiser, a gente pode colocar aqui mais termos de ordem epsilon, né? Em diante. Então, eu consegui dar sentido para um desses elementos que entrava aqui nesse produto. Tá certo? Agora eu vou escrever uma fórmula para o produto inteiro. Ou seja, eu vou colocar o resultado que eu obtive para um dos elementos, eu vou colocar para cada um deles e vou considerar a fórmula inteira. Tá certo? Vou fazer isso. A nossa fórmula inteira ela vai virar o seguinte: nosso G xt ele vai ser o limite quando n tende a infinito é integral produtório. A gente pode escrever um índice diferente, J igual a 1 até n eu já tinha produtório de I igual a 1 até n dxi, certo? Na fórmula do G. Esse produtório dos dpj's está aparecendo da conta que eu fiz agora, para cada um deles individualmente.
Então, em seguida eu tenho esse outro cara aqui, produtório, igual TN, os DXI. Escrever aqui na linha de baixo. Quem está aparecendo? Vai aparecer exponencial de I, somatório, J igual a 0 TN, PJ, XJ mais 1 menos XJ, certo? Menos epsilon, vezes H, PJ, XJ, onde esse epsilon é o T menos T0 sobre T mais 1. Cada epsilon desse está aparecendo aqui, ó. T menos T0. TI mais 1 menos TI. Esses intervalos a gente está supondo que estamos dividindo em pedaços iguais. O que tem aqui é simplesmente a superposição de todos os resultados que a gente encontrou. Daí a gente tem esse produtório, J igual a 1 TN, DTJ, esses caras todos. Esse cara aqui eu posso dividir por epsilon e multiplicar por epsilon. Certo? No limite que eu faço epsilon indo para 0, xj mais 1 no xj sobre epsilon vira derivada do x. Então eu tenho isso aqui, ó, efetivamente. Limite. Infinito. Produtório. DTJ cortado. E agora essas exponenciais, você vê que eu estou somando em J igual a 1 até N. Eu tinha uma para cada um, por isso que apareceu essa soma. Eu já fiz exponencial de A vezes exponencial de B igual a exponencial de A mais B. A soma, quando esse N tende a infinito e esse incremento tende a 0, vira integral, essencialmente. Então a gente tem aqui exponencial de I, aqui faltou sobre H cortado. Esse sobre H cortado que aparece ali no história. Aqui sobre H cortado é integral de T0 até T dt de P x ponto menos H de Px. Esses símbolos agora eu tenho que substituir, porque eu já fiz em tese, quando eu escrevo isso daqui, eu já fiz o limite quando esses caras tendem a infinito. Quando N tende a infinito. Quando esse epsilon tende a 0. Para poder escrever integral ali, etc. Então, esse limite desse objeto que está aqui, eu vou chamar assim, dx. O limite desse objeto que está aqui, eu vou chamar de dp. Sobre 2π dp. Vou pegar cortado, entra um fator interno para essa medida. Então, esse limite, quando isso tudo tende a infinito, dessa coisa mais essa coisa, eu vou derrotando por esses símbolos que estão aqui. Então, o meu resultado final é uma coisa assim: dp dx exponencial de I sobre H cortado integral dt de T0 até T de Px ponto menos H de Px.
para o horror que era, ficou até fácil, né? É simples. Ação clássica. Ação clássica. Depois da integração sobre o momento. Que a gente ainda não fez. Vamos fazer. Quer dizer, essa demonstração, né, em particular, ela é legal porque vocês veem o ponto de onde a gente saiu. Né? A gente saiu da mecânica quântica de Schrödinger, né? Da mecânica quântica tradicional, né? Vista na representação Schrödinger, etc. e tal. Né? Com vetores de estado, com operadores, com observáveis, com todo o equipamento que a gente conhece. Não é isso? E a gente encontrou que esse objeto é um objeto fundamental, é o G, é o propagador, é o cara que leva a sua função de onda no tempo t0 na sua função de onda no tempo t, ou seja, é o cara que resolve seu problema dinâmico. Né? A gente encontrou que esse objeto possui essa representação funcional que está aqui. O que significa essa integral que está aqui? Né? Significa exatamente o seguinte: você pega uma função específica, x de t, pega uma outra função específica, p de t, qualquer uma que seja, contanto que essas funções específicas satisfaçam, que a função x satisfaça x de t0 igual a x0, x de t1 igual a x. Essa é a única limitação. A função de t pode ser qualquer uma. Você pega, então, essa função x de t satisfazendo x de t0 igual a x0, x de t1 igual a x de t igual a x, né? Pega essa função de p genérica, calcula esse funcional, esse objeto que está aqui. Integral em dt, de t0 e t, de px ponto menos h de px. Guarda. Né? Pega outra função, que também sai de x0 e chega em x. Outra função p de t, calcula o funcional de novo. Soma com aquele que você guardou. Pega outra função, etc, etc, etc. Né? Se você for capaz de fazer isso, né, você vai ter calculado esse objeto. Então isso aqui é a soma sobre todas as trajetórias que ligam x0 a x, com quaisquer que sejam as velocidades ao longo dessas trajetórias, tá certo? Dessas fases que estão aí, dessas amplitudes, tá certo? O que dá isso? Isso te dá uma amplitude de probabilidade, né, de você obter a função psi de amplitude de probabilidade não, a amplitude de probabilidade de, se você sair de x0 no tempo t0, chegar em x no tempo t. Então, essa forma está dizendo para a gente uma coisa fundamental da mecânica quântica, que está presente desde o experimento da dupla fenda. Né? Está dizendo o seguinte: se você não mede, né, por qual fenda o elétron passa, você tem que somar as amplitudes correspondentes a cada alternativa. Aqui também eu estou dizendo que eu tenho que sair de x0 e chegar em x, mas eu não digo por qual caminho que eu faço isso. Qual é o caminho específico que eu sigo? Eu não sei dizer. Nem posso dizer, na verdade, a priori, a menos que eu meça. Vamos supor que eu não meça, né? Não quero
fazer isso, destruir, né? Interferir com o sistema. Então não medir. O que aquela fórmula ali está dizendo? A pergunta sua é a seguinte: qual a amplitude de probabilidade de sair de x0 no tempo t0 e chegar em x no tempo inteiro? Essa amplitude de probabilidade é a soma das amplitudes correspondentes a todos os caminhos que unem x0 e x. Por qual caminho a partícula passou? Não sei, não medi. Então eu tenho que dar uma amplitude para cada caminho e somar essas amplitudes. Tá certo? Então aqui, o que a gente descobriu é que a amplitude